Olá, eu sou o Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Os nossos encontros aqui no canal nascem sempre de reflexões que eu gosto de escrever sobre coisas que às vezes pesam na mente, pesam no nosso coração. No começo eu sempre convido a pensar sobre um tema e no final a desacelerar comigo em um momento de meditação. Para quem já conhece o Vento do Amanhecer, pode ser que tenha notado algo diferente na minha voz. O que acontece é que meu microfone simplesmente parou de funcionar e acabei colocando um novo semelhante, mas pode ser que tenha mudado um pouquinho o tom de voz. Hoje eu queria falar sobre um termo que às vezes a gente escuta falarem comumente, né? Que seria que é melhor estar só do que mal acompanhado. Tem horas em que a presença de alguém, às vezes ela não traz o abrigo esperado, ela traz cansaço, ela traz dúvida, traz um peso estranho que a gente sente, muitas vezes demora para admitir, porque nem toda companhia de fato te faz bem. E às vezes o que machuca nem é uma grande briga, nem uma grande falta. Às vezes é o desgaste de estar perto de alguém e mesmo assim se sentir diminuído, se sentir inseguro, deslocado, ou simplesmente como se continuasse sozinho da mesma forma. Eu queria refletir com você exatamente sobre isso, sobre o quanto em certos momentos da vida a solidão pode doer, mas uma companhia errada pode doer ainda mais. E no final, como sempre, te convidar para uma pausa guiada comigo para respirar e, quem sabe, conseguir acalmar um pouco que esse tema talvez tenha tocado aí dentro. Muita gente continua insistindo em certas presenças só porque tem medo do vazio, tem medo do silêncio, medo de não ter ninguém, medo de parecer que perdeu, mas na verdade nem sempre perder alguém é de fato uma perda, né? Tem relação, amizade, convivência que vão apagando a gente aos pouquinhos. A pessoa tá ali do teu lado, mas você sente que precisa se vigiar o tempo todo, precisa medir palavra. Se ele tá incomodado, tem que estar escondendo, tem que estar engolindo tristeza, tem que estar se adaptando o tempo inteiro. E sem perceber, quando vai ver, vai deixando de ser quem você é, de verdade, para poder manter por perto alguém que já pode não estar te fazendo bem. Isso dói porque ninguém gosta de aceitar que insistiu onde não havia cuidado, ninguém gosta de admitir que ficou mais tempo do que deveria em um lugar onde o coração já está cansado. E estar só nessas horas, com certeza pode assustar, pode parecer frio no começo, pode dar aquela sensação de vazio, mas existe uma diferença muito grande entre a solidão que acolhe e uma companhia que, na verdade, te fere. Às vezes, ficar só por um tempo não é castigo. Isso nós temos tentado praticar aqui no Vento do Amanhecer. Esses momentos só são para respirar, um jeito de voltar para si mesmo, um momento de tentar liberar o que tem te incomodado, um momento em que a gente para de se abandonar para não desagradar o outro. Eu penso que melhor estar só do que mal acompanhado não é uma frase de orgulho, pode ser até uma frase de proteção. É quando a pessoa entende que paz também é uma forma de cuidado e que nem toda a ausência ela machuca mais do que uma presença pesada. Então, depois
dessa breve reflexão sobre o tema de hoje, queria te convidar a desacelerar comigo no nosso momento de meditação e, claro, sempre focado ao tema de hoje. Então, agora, como sempre, oriento, procure um lugar que você se sinta bem. Pode ser sentado, pode ser deitado, um sofá, numa cadeira. O lugar em si não importa. O importante é que você se sinta bem, se sinta seguro e feche os olhos só por um instante. Procure diminuir um pouquinho o seu ritmo, tentando relaxar o seu rosto, solta os seus ombros, deixa o corpo entender que agora você pode ficar um pouco mais tranquilo, não precisa correr. Então, agora um pouco mais livre, mais relaxado. Puxe o ar devagar pelo nariz, sem pressa, e solta pela boca. Mais uma vez, inspira lentamente e solta devagar. Mais uma vez, com calma, sem força. E solta. Agora só perceba como você está, sem tentar corrigir nada. Os pensamentos vêm, deixa passar, sem se julgar, sem se cobrar. Talvez exista um cansaço aí dentro, talvez exista uma tristeza antiga, talvez exista o peso de ter permanecido onde o coração já queria descanso. Respira com calma. Nem toda saída é fracasso. Nem todo afastamento é perda. Nem toda solidão é abandono. Às vezes, se afastar é se proteger. Às vezes, o silêncio é muito mais gentil do que certas palavras. Às vezes, a própria companhia é o primeiro lugar seguro que a gente reencontra. Respira mais uma vez, bem devagar. E solta. Agora, em seu pensamento ou em voz alta, repita comigo o seu tempo. Eu não preciso me ferir para não ficar só.
Eu não preciso aceitar o que me apaga. Eu posso escolher paz. Eu posso escolher distância se for necessário. Eu posso voltar para mim. Agora, faça uma pequena pausa nos seus pensamentos. Só preste atenção na sua respiração. Silêncio também cura o que o excesso confundiu. Distância muitas vezes também clareia o que antes parecia normal. E o coração, quando para de lutar para caber no lugar errado, começa a descansar. Respira bem fundo. Se houver dor, acolha. Se houver decepção, acolha. Se houver medo de ficar só, acolha também. Nada disso faz de você fraco, nada disso diminui a sua história. Tudo isso apenas mostra que você sentiu de verdade. E agora talvez esteja aprendendo a se cuidar de verdade também. Mais uma vez, inspire e segura por um instante. E solta. Imagine agora que você não precisa mais carregar o peso de certas presenças. Imagine que aquilo que te apertava começa a perder força. Imagina seu peito ficando um pouco mais leve, um pouco mais calmo, um pouco mais seu. E repita somente para você. Melhor do que me perder por medo é me encontrar em paz. Melhor do que insistir no que machuca é respeitar o que eu sinto. Melhor do que qualquer companhia pesada é a paz
de um coração em descanso. Agora fique em silêncio por alguns instantes, só respirando, só estando aqui. Agora, aos poucos, vá voltando devagar, sem pressa. Mas se você acredita que precisa mais um tempo ainda no seu descanso, mesmo eu terminando por aqui, não tem problema. Fique o tempo que for necessário. E se achar que já é a hora, abra os olhos devagar, sem pressa, percebendo seu corpo, onde você está, o momento presente. Obrigado de coração por me permitir estar com você em mais essa pausa, e que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Até amanhã, e que assim seja.